Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da divina vontade para minha alma. Dá-me a tua bênção, mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então, vamos meditar o Caderno de Valtorta, né, de 1944. Vamos pegar o primeiro capítulo deles. Aqui já é capítulo 222, mas nós vamos pegar o primeiro trecho, né, do Caderno de 1944, que é o trecho do 1 de janeiro de 1944. Hoje só tive a alegria de contemplar a sagrada face de Jesus. Só tive nada, né? Isso já é maravilhoso, né? Contemplar a sagrada face de Jesus. Talvez o meu bom Jesus tenha calculado que tinha falado suficientemente com o ditado de 31/12 de 43, que começou naquele dia e terminou às 2h30 de 1º de janeiro, depois de uma interrupção de algumas horas por causas externas que você conhece bem e que são meu tormento, porque gostaria de poder cuidar de mim e ouvi-lo sozinho. Então, a Valtorta, ela era muito doente, né? E ela tinha pessoas para cuidar dela. Então, ela era dependente, né? Não era uma pessoa, assim, independente, que é só ela e Jesus, assim. Ela tinha pessoas para cuidar dela. Então, desde quando ela se acidentou, né? Ela ficou debilitada. E ela é uma vítima, né? Então, os sofrimentos dela, Jesus é que permitiu tudo, que usou de tudo isso, porque ela era uma alma vítima também de Nosso Senhor. Então, talvez ele também quisesse fazer isso, porque a pobre Maria hoje engasga como o Lúcio tirado da água. E de 15 a 21 foi muito ruim, com falta de ar e um batimento cardíaco muito impressionante, o que me derrubou na sonolência mais cedo do que o habitual e tão rapidamente. Então, é uma situação muito difícil, né? Ela não estava bem, igual ela descreve aqui, muita falta de ar, né? Com certeza taquicardia, né? Porque ela fala que o batimento cardíaco estava muito acelerado e muita sonolência. Então, ela, assim, aquele estado, assim, sabe, que a pessoa não consegue muito ficar atenta, prestando atenção, né? Porque além da sonolência vem as crises, a falta de ar, né? Imagina só, é muito difícil, né? Que quem já teve a sensação de ficar com falta de ar sabe que não é fácil. Essa sensação é muito ruim. Ela estava assim, externamente, né? Vivendo na carne dela, no físico dela, muitas coisas. Aí ela fala que ficou com os 3 travesseiros, de modo que todos eles são uma dor. Então, não encontrava nenhum consolo externamente. Nada que ela fizesse, né, com o travesseiro, alguma coisa que pudesse ajudar, dava um conforto para ela. Mas aí aconteceu o bom, gente, ó, a maravilha aconteceu aqui, né? O conforto espiritual veio para ela. Mas estou feliz porque eu vi, acima de tudo, seus olhos abençoados. Mergulhei naquela safira viva e magnética e saí abençoada. E depois dessas poucas palavras, eu reúno a felicidade de mantê-la em minha companhia durante toda a noite. Então, o consolo dela é quando vê Jesus. E só o olhar para Jesus, para a face dele, ver os olhos dele, ela fala que aquele olhar, ele te atrai muito, né? Te faz mergulhar profundamente naquele olhar, né? Então, ele te chama, né? Convida a alma a contemplá-lo. Então, com isso, ela esquece, né? Tudo que ela está passando externamente. Que aquilo ali é o que dá a paz para ela, né? E com a gente também, quando a gente mergulha nas coisas de Deus, né? Seja no escrito, né? Na conversa com Jesus, meditar as palavras de Jesus, a gente também sai um pouco desse externo. Por mais que esteja difícil as coisas, às vezes você pode estar doente, às vezes pode estar com coisas acontecendo, problemas em casa, mas não tem coisa melhor, mais consoladora do que contemplar Jesus
É o que ele faz, né? Ele sempre convida a gente a sair de nós mesmos, a esquecer o humano, né? Esquecer as coisas do mundo, esquecer as preocupações mundanas, esquecer sentimentos, não ficar nisso, né? E mergulhar nele, que sempre tem algo para contar. E quanto ele quer, né? Como ele quer falar nesses tempos tão difíceis em que o ser humano caminha com tanta cegueira, que não tem interesse em mergulhar nas coisas espirituais, não tem paciência, não tem boa vontade, né, de parar, de pensar um pouco em Deus, né? O ser humano mergulha em tantas coisas vazias e sai atolado, sai com aquele espírito pesado, sabe? Cheio de misérias, de paixões. Porque quanto mais a gente se encharca de paixões, mais cheio delas se vive. E é muito complicado, é muito ruim. Agora, quando a gente mergulha nas coisas de Deus, a gente experimenta uma paz de espírito muito grande, que você esquece, né? Você está sofrendo, você está doente, você não está doente, mas quando você mergulha nas palavras de Deus, em Jesus, meu Deus do céu, o melhor que tem, gente, a gente já está aí, esses tempos são muito claros, né? O Senhor está dando muitos sinais claros para nós, de que está chamando todas as pessoas a sair das trevas, a parar de perder tempo, né? Tão atolado com as coisas mundanas, com as preocupações humanas e materiais, e começar a pensar no divino, começar a pensar no espiritual. E quando a gente mergulha e dá atenção para as palavras de Jesus, com isso, Jesus manda luzes, né? Envia também o orvalho benéfico sobre as mentes das pessoas, sobre os corações, e vai iluminando, né? Mudando realidades. Aquela mensagem, né, vai chegando nas mentes para convidar, para persuadir, para exortar, para chamar as pessoas também a pararem um pouco para pensar: será que vale a pena eu viver a minha vida como se eu só tivesse aqui a vida aqui na Terra? Aí eu mergulhar tanto nos problemas, né? Nos problemas humanos, ao ponto de chegar ao desespero, né? A chegar ao estresse. E quantas pessoas, né, caem numa depressão tão grande e ficam doentes, muito doentes, né? Porque a vontade humana virou doença, né? Você vê na depressão, você vê na tantas situações difíceis, tantos transtornos. Hoje a medicina, a psicologia dá muitos nomes, mas a gente sabe que no fundo, tudo é vontade humana. O pensamento em si, né, produz isso. E em vez da gente olhar para ele, né, e o ver, porque quando a gente vê Jesus, a gente olha para ele, a gente esquece de nós. A gente sabe que ele passou por muito mais coisas do que a gente passa, e ele prometeu: estarei com vocês todos os dias, nunca os deixarei. Então a gente não tem que se perturbar, não tem que ficar mergulhado nos problemas. Ao contrário, né? Quando a gente esquece de nós mesmos, por mais difícil que seja qualquer situação, mas você esquece de você mesmo e para dar toda a atenção para Jesus, que felicidade que é. Como que Jesus deseja almas que dê toda a atenção para Ele, né? Dedique o seu tempo, a sua vida para meditar as palavras dele. Gente, Jesus não deixou essas cartas de amor à toa. Ele falou, né? Nossa, eu dei duro, né? Para trazer as minhas almas vítimas e para falar com elas, né? Para trabalhar na vida delas. Às vezes elas nem estavam muito bem para escrever, eu precisava esperar, né? Para contar uma coisa mais forte, né? Porque eu respeitava a pequenez da criatura, o estado de sofrimento. E eu tive um zelo, e Jesus teve muito zelo com a Valtorta, né? A gente sabe que as visões dela não foi na sequência, assim, natural, né? Do nascimento, lá do início, que a gente começa a meditar na Valtorta e começa a falar de Nossa Senhora, começa a falar de Joaquim e Ana. Mas a gente sabe que na sequência ela teve várias visões aleatórias, né, de acordo com como ela estava também, porque quando ela não estava muito bem, ela não via coisas mais fortes, e tinha momentos que ela via paixão, e ela sofria muito, levava um tempo para recuperar depois da visão,
Enfim, então tinha um momento para que Jesus falava com ela, e depois Jesus organizou tudo. Teve um carinho muito grande, colocar tudo em ordem. Então, se Jesus teve esse carinho todo hoje, é para a gente não ficar perdido, é para ajudar a gente hoje a conseguir contemplar tudo isso e ler bem, né? Ler na ordem, corretamente, para ter o entendimento melhor possível dentro da nossa capacidade, mas o melhor possível, mas da parte dele, ele fez tudo para organizar, né? Ninguém pode falar assim, é desorganizado, não dá para entender, não, tá tudo. Jesus cuidou de todos os detalhes. E Jesus fez isso e trouxe para nós esses escritos que não são para ficar guardados. E ele deixa esses escritos e pede para nós: leia, mergulha, divulga, divulga a minha palavra. O mundo está sedento de ouvir a minha voz, de mergulhar no meu entendimento, né? O homem está mergulhando muito em si mesmo, né? Nas suas paixões, nos seus problemas. E não pensa no alto, não pensa em Deus, não pensa. Então, é uma caridade muito grande também a gente partilhar com o próximo, né, aquilo que a gente está comendo, alimentando. E Jesus, é isso que ele chama a gente a fazer, a dar todo o valor para cada palavra dele. Aí também tem o trecho aqui, é do 2 de janeiro de 1944, 8 horas da manhã. Por enquanto, ainda contemplação. Foi-me permitido ver Jesus e João. Olha que legal, ela viu Jesus e João, que João é o discípulo de Jesus. Um ao lado do outro, segurando o braço direito sobre os ombros de João, que é muito mais baixo e atarracado, atarracado do que Jesus, mas tão bonito, né? Então João também é muito lindo, né? Ele não tem barba nem bigode. Também ele é um jovem, né? Porque se ele não tem barba e nem bigode, é que ele ainda é bem jovem. Ou pelo menos tem um cabelo loiro claro no lábio superior, que se perde na cor rosada do seu rosto. Então, se ele tem uma barba, é bem discreta, né? Porque é bem loira e acaba sumindo, né? No rosto dele. Ele é loiro, ó, mas um loiro mais claro que Jesus. Um loiro castanho, não um loiro acobreado de Cristo. Os cabelos de Cristo lembram o ouro, né? Aquele loiro cobreado, né? Então, assim, diferente o tom de um do outro. Ele também tem olhos azuis, um azul claro, que é sempre mais carregado que o de Maria. Mas não é tão escuro. Então, é mais escuro, mas não muito. Quanto o de Jesus e nem tão cintilante. Um olho de criança, puro, suave e amoroso. Um olho que descansa para olhar. Aí eu entendo que é um olho sereno. Entendo assim, aquele olho sereno, calmo, tranquilo, que transmite uma paz muito grande, né? A boca, hoje vocês perdoam, eu tô muito rouca. A boca tem um sorriso sereno de uma criatura jovem e feliz. Olha que lindo, gente. Certa de estar perto do mestre. Então, a felicidade do João é estar perto de Jesus, né? Já falou isso com Jesus, né? Não importa a chuva, não importa a lama, não importa o que a gente passar. O importante é estar com o Senhor, né? Então, ele é muito amoroso, ele ama muito Jesus, né? Não é o sorriso arrebatado de Maria, nem o de Cristo, cheio de dignidade e de uma serenidade quase triste. É um sorriso mais humano do que esses dois, mas tão bonito. Depois de olhar com atenção, notei uma semelhança entre as feições de Jesus e as do discípulo, como se Jesus fosse o irmão mais velho e, portanto, com feições mais viris e mais elegantes. Né? Tipo assim, Jesus é o irmão mais velho, mais bonito, né? Ai, meu Deus. Como posso dizer? Cultura, profissão, elevação espiritual alcançada em plenitude. Ocorreu-me, mas eles eram talvez um pouco parentes? E eu peguei o evangelho. Fiquei tonta, mas não entendi nada. Falamos de Zebedeu e Salomé. Mas então, é verdade que na reconstrução do parentesco não vale nada, mas folheando os 4 evangelhos não encontrei nada.
realmente adequado para explicar. Eu não sei se ela está falando do evangelho da Bíblia, porque não tem, né? Essas explicações não tem. Nem mesmo nas notas abaixo da folha. Bom, isso não importa. Eu vi Jesus e seus e meus amados, e é o suficiente para mim. Não importa, né? Muita coisa assim. Ah, mas será que tem é primo? Tem algum parentesco e tal? Não, o mais importante não é. Eu acho que, igual falou, né? O conforto é ver Jesus, seus amados, ver que Jesus é muito amado por João, né? Ver que ele que é um discípulo que ama muito ele, ver a vida de Jesus, né? E tá ali com um amigo que ficou com ele até os pés da cruz, né? Como ela fala, né? É diferente em comparação com Jesus e Maria, mas humano, é diferente, né? Jesus também era humano, mas era Deus, era perfeitíssimo. E Nossa Senhora também, perfeita em tudo, né? João não, mas João era amoroso, era sereno, era verdadeiro, sereno, amoroso. Aí ela fala assim, no mesmo dia, 23 horas. Então aqui, deixa eu só ver uma coisa. Muda um pouco de horário aqui, ó. Aqui foi 8 horas da manhã, essa contemplação. E no mesmo dia, só que agora às 11 da noite, Jesus diz: E agora que finalmente isso pode ser toda minha, falo-te. Então certamente não tinha ali. Ela estava mais tranquila ali, né? Mais sozinha naquele momento, né? Aí Jesus fala com ela: E agora que finalmente isso pode ser toda minha, falo-te. É caridade suportar até os perturbadores, e você não deve recusar essa caridade nem ficar nervosa. Tá? Não tem que ficar nervosa de depender de pessoas para ser cuidada. Às vezes ela fica um pouco perturbada porque talvez ela queria ter mais tempo ficar com Jesus, que ela sente assim que não tem aquela privacidade. Não sei bem como que era a vida assim da Valtorta, mas pelo que eu entendo ela tinha cuidadora, né? Então ela não ficava muito assim à vontade. Só ela e Jesus, assim, né? Tinha uns momentos, né? Mas ele fala para ela suportar tudo, e não recusar a ajuda de ninguém, né? Se alguém bate, não sei, na porta, chama e vai levar alguma coisa, vai fazer alguma coisa por ela não recusar, mas ela ter essa paciência, esse amor que isso é agradável a Jesus. Olhe para o seu mestre. Estou lhe dando uma grande lição de resistência, não querendo sofrer uma dupla fadiga falando com você enquanto outros falam com você. Tá vendo? Então ela ficava ocupada, né? Ou fazem barulho ao seu redor, né? Querendo dar a conhecer aos outros minha educação para você. Espero com paciência que nunca se cansa de ser tal, que você possa, seja tudo para mim. Jesus chama a gente a dar a mesma atenção. Você tenha paciência, você que é mãe, seu filho te chama, seu filho fala, mãe, machuquei, mãe, me ajuda. Você vai lá e faz o que é necessário, né? Você tem aquela paciência, aquele amor, você cuida da sua família, mas você sabe, você é chamado a dar sua atenção para Jesus, né? Ele é prioridade. E na divina vontade, a gente está sempre ligado, né? Você faz os seus ofícios, mas você nunca vai desconectar dessa comunicação com Jesus, que é muito interior, né? Então, assim, pode ter coisas externas acontecendo. Seu vizinho pode pôr aquela música, né? Igual aqui nos finais de semana, de vez em quando, os vizinhos fazem festa e tem a música de funk, música sertaneja, enfim, pode estar acontecendo muita coisa, mas a sua vida interior com Jesus nada se desliga. Só se você se desligar, se você dá atenção para as coisas externas ou para si mesmo, né? Mas se você dá toda a atenção para ele, nada pode desligar essa comunicação. E o Filho da Divina Vontade chama para ser todo dele, todinho dele, está totalmente conectado. Então, essa vida divina é 24 horas, né? É interrupta. Por quê? Porque ele quer mesmo de nós, que você seja todo para mim. Ele chama pessoas hoje para ser tudo para ele, todas para ele. Tudo que você faz para ele. Então você é toda para ele ali também. Nos seus ofícios também, você é toda para ele.
mas toda a atenção para Ele. Você vê como espero com calma e com que gentileza eu volto a falar com você quando chegar a hora? Aprenda a fazer isso também, sem medo de perder nada, sem se irritar, sem se aborrecer de forma alguma. Você não perde nada, fique calma. Você só adquire o mérito de um ato virtuoso. Esta noite, falarei sobre aqueles que, por terem acreditado no percursor e me seguido, foram escolhidos por mim como meus apóstolos. Também os falarei da ovelha perdida do pequeno rebanho, de onde veio o imenso rebanho que agora está espalhado por toda a terra e que é o rebanho batizado em meu nome. As semelhanças físicas não importam, Maria. São combinações fortuitas, aparentes, que não se parecem fisicamente tanto, quanto dois que não são parentes e se parecem vice-versa. Há também atrações físicas pelas quais dois iguais se amam mais do que dois diferentes, como se um completasse um segundo de si no outro, vendo-o enfeitado com aqueles enfeites que o amor mostra e que tornam perfeitos para quem ama o objeto de seu amor. Mas isso não importa. Deve-se ter em mente que a Galileia não era um mundo e que os galileus eram relativamente poucos, que quase sempre se casavam e que, portanto, os caracteres somáticos se repetiam em 2 ou 3 espécimes, eu não sei se é essa palavra, tá? Espécimes que se encontravam naquelas faces há séculos. E quer dizer que é comum ter muita gente loira, muita gente do olho azul. Era um traço que repetia, não é igual que mudou muito. Quanto mais cresce a população, quanto mais mistura, mais traços diferentes você tem. Você tem mais, como que eu falo, variedades, né? Quando no Brasil, né, a gente tem variedade demais, né? A gente tem uma mistura de raça. Mas naquela época, para aquele lugar aqui menor, poucas pessoas, né, sempre que casavam-se entre eles mesmos, parentes e tal, mais próximos, né, os caracteres somáticos, né, igual ele fala que é muito comum, né, ter esses tipos de semelhanças. Não seria errado dizer que em todas as pequenas cidades, se alguém tivesse ido às origens, teria sido encontrado 2 ou 3 linhagens familiares originais, que se casaram ou se casaram novamente entre si, dando um caractere físico distinto em toda a Galileia corrida. Que, portanto, João também tivesse uma semelhança física comigo, não deveria ser surpreendente. Ele era um galileu loiro, particularidade mais rara do galileu castanho, mas que também existiu. Mas sua semelhança era ainda mais notável no que diz respeito ao espírito. Aí que está o detalhe, né? Porque às vezes você fala assim, no João e Jesus era próximo porque Jesus viu João, senão parece comigo, né? Então, os dois combinam muito, né? Nossa, me pareço com ele, nós dois combinam muito. Essa combinação, essa compatibilidade, essa conexão é espiritual. Porque João amava Jesus tanto que quando ele viu Jesus, ele já percebeu que ele não era um homem qualquer, como qualquer outro. Nem era igual João Batista, era muito mais acima. Ele já se percebeu que era o Messias, né? Podia não compreender na totalidade, na divinidade, tudo, né? Ele não vivia na divina vontade, não tinha o dom da divina vontade, mas ele entendeu, né? Então o Espírito Santo estava nele, né? E ele compreendeu quem era Jesus, ele sentiu esse cheiro, né, de Jesus, né? Esse ar diferente. E ele se inclinou, se apaixonou, né? Foi assim, amor à primeira vista, né? Então, isso é espiritual, sabe? Isso é espiritual. Uma fé mesmo, que ele acreditava mesmo. É do espírito dele. Não é coisas físicas, nada a ver, né? Mas ele fala, a semelhança era espiritual. Tendo vindo a mim ainda virgem, jovem, inocente, ele conseguiu me assimilar como nenhum outro. João era muito puro, né? Simples, pequeno. Então,
falam assim que as pessoas puras, de coração puro, veem Deus. Então, ele não conseguia ver além, ouvir o que Jesus estava falando e entender além do que estava falando. E ele amava tudo que Jesus falava, né? Ele amava cada palavra de Jesus, cada ato de Jesus, ele amava demais, né? Era uma cópia fiel do Mestre. Olha que lindo. Então, essa cópia fiel não tem a ver com a aparência, né? Tem a ver com o espírito. O amor o levou a aceitar não apenas o pensamento, mas também minha maneira de falar. O amor levou a aceitar não apenas o pensamento, mas também minha maneira de falar. Então, quando a gente também ama Jesus, um sinal de que o amor ama Jesus, ela acredita nele, ela aceita o que ele fala, tudo, né? O pensamento dele, as palavras dele, ela se sente atraída e quer gerenciar e mover-se. Isso até o fez parecer mais comigo no rosto. Um fenômeno que não é único entre dois que se amam perfeitamente. Olha que lindo. Então, um sinal muito claro, né, de que uma alma que ama Jesus é que ela acredita no que fala. Ela acredita nas palavras dele, na forma que ele fala, que se comunica. Não põe barreiras, né? Ah, tipo assim, Jesus não devia falar desse jeito. Ah, não, o Jesus que eu conheço é só o Jesus mansinho, né? O Jesus que chama atenção, esse aí eu não conheço não. Esse Jesus aí é estranho, aí esse eu não aceito. Então, não é um amor verdadeiro, porque ela faz distinção. Ela gosta de uma coisa, mas não gosta de tudo, né? Então, a alma que ama Jesus, ela aceita ele do jeito que se revela, quem ele usa, em quem ele fala, da forma que ele fala, e quando ele traz um pensamento, e quando ele fala algo, e quando ele corrige, o que for, ela ama, ela recebe com amor as palavras dele e quer mover-se a partir delas. E João me amou com amor perfeito. Você vê como ele brilha na alegria de ouvi-lo? Ninguém me amou como ele, exceto o abençoado, com um amor que não conheceu nenhum momento de hesitação ou erro. E ninguém, exceto minha mãe e os filhos que vieram buscar meu carinho, tiveram para mim um dom de um coração tão puro quanto o dela. Agora não sei se é dela ou dele, né? Tá falando de João. E ninguém, exceto minha mãe e os filhos que vieram buscar meu carinho, tiveram para mim o dom de um coração tão puro quanto o dele. João morreu longevo, mas os lustres não obscureceram com o seu acúmulo aquela candura angelical que não conhecia outra chama senão do amor divino e nenhuma outra carícia que a de minha mãe. Fala também da virgindade de João, né? Ele era o mais jovem do grupo apostólico. Depois dele, em idade, veio Iscariotes. Eu não sabia, olha só, Iscariotes também era bem jovem, né? E pela idade ele também poderia ter sido como João, mas não era. E se ele... Tá escrito ela, mas é ele, tá? E se ele não era virgem, ele não se tornou casto, mesmo depois de me conhecer, né? Meu Deus. O que fazia antes, você continuou fazendo. Isso que ele tá falando. Ele era impuro. E não só de corpo, né, gente? Você sabe, né? Impureza de dentro para fora, né? Que a pessoa faz externamente o que tá dentro dela. E a impureza impede a obra de Deus nos corações e favorece a de Satanás como nenhuma outra paixão. Misericórdia. Seu rosto é conhecido por você. É isso. Ele apareceu para você como sedutor, porque de fato, em sua beleza, ele se parecia com o belo que se rebelou contra Deus e que é o pai de todos os inimigos de Deus. A beleza também é uma arma nas mãos de Satanás. Olha só. Olha isso. Então deixa de imprimir seu caráter de sedução em seus instrumentos. E ele usa da beleza, né, para seduzir, né? Que ele se aproveita disso, né? Porque a pessoa pode se empoderar muito, né?
Quando a pessoa assim é muito bonita, ela pode se achar Deus, né? Uma deusa, né? Pode usar da beleza para o mal, né? Aproveitar, né, de um dom que Deus deu, da beleza física, para o mal. E ele usa muito da beleza para seduzir, né? Que o homem tem essa coisa, né, como foi falado, de grandeza, né? Esse desejo de grandeza. Só que quando a pessoa acha que essa grandeza é ela que... Aí eu sou linda porque eu sou o cara, né? Ou então a mulher, né? E começa a se achar, né? Começa a achar que é algo que ela própria se fez daquela forma, né? E começa a usar isso para o mal, para se colocar acima dos outros, né? E se coloca assim, começa a idolatrar a si mesma, a própria aparência, né? E vive só para si mesmo, é escrava de si mesma, está idolatrando a própria imagem que ela tem dela. Desta forma, ele os atrai para suas profundezas e pode mordê-los no coração, inoculando o pecado tríplice. E Judas tinha em seu coração desejo por dinheiro, carne e poder. Aí, ó. O amor às riquezas, as paixões, as honras, né? A carne. E tinha esses inimigos da alma, que Jesus fala no livro do céu, os 3 inimigos. Aí, ó. E para esses 3, Nêmesis, acho que é Nêmesis, tá? E para esses 3 Nêmesis que o perseguiram e que ele não queria vencer, ele se tornou o decídio. Continuando aqui, quando Satanás quer tirar, ele oferece a mulher para quem é necessário ter riquezas e honras para conquistá-la. Quando ele toma, ele nega dinheiro, honras e mulheres e dá apenas desespero e morte. Então, ele dá com uma mão e tira com a outra, né? Na verdade, é como se jogasse uma isca, né? Uma isca para atrair a pessoa por engano, né? Então, aí ele usa uma desculpa. Ó, você quer conquistar aquela mulher linda, maravilhosa lá? Pois é, mas você precisa ter alguma coisa para oferecer. Aí ele vai induzindo a pessoa a buscar riqueza e honra para chamar a atenção, né? Para atrair. Só que depois ele tira tudo e a pessoa chega no desespero tão grande. Às vezes é dívida, é briga, né? Porque às vezes o cara, para conquistar aquela mulher lá, que a mulher era mulher de outros, aí a pessoa às vezes é jurada de morte, é perseguido. Ele coloca a pessoa numa encruzilhada tão grande, né? Para ela se ver desesperada, para levar a pessoa ao desespero. Então, ele tem os seus truques, né? Suas enganações. E ele usa essa gula do ser humano, né? Para atrair ele, né? Então, é muito sério. Aí agora, ele vai falar. João era o sol do grupo apostólico. Judas era a escuridão. Ele era um filho da mentira. Minha luz e verdade não puderam penetrar. Então, por mais que Jesus manteve do lado dele, né, ajudou com muitas luzes, né, ele contemplou os milagres, as palavras, o olhar, o amor, mas ele era duro, né? Aquele sol, aquela luz não penetrava o coração dele. E se apesar de seus preconceitos pôde fazer Natanael um convencido e Levi um convertido, porque ele não estava na primeira fraude e na segunda resistência à graça, nada pôde fazer em Judas. Então, outras pessoas também difíceis, cada um em seu grau, né? Cada um em sua resistência, ele conseguiu ajudar. Podia não ser de primeira, mas de segunda, de terceira, mas o Senhor conseguiu, aos poucos, né? Fazer aquelas pedras, né? Se saírem, né? Conseguiu abrir esses corações. Mas Judas não. Nada pôde fazer. Porque quando a pessoa não quer, não se abre, é a liberdade de cada um. Deus sempre vai respeitar essa liberdade, né? De cada pessoa. Ele nunca vai deixar de dar oportunidade. O sol vai continuar brilhando para essa pessoa. A chuva, né? Ele vai dar respiração. Ele vai usar de todos os meios para amar, para ajudar. A pessoa nunca vai poder falar que não foi ajudada, que nunca vai poder falar que Deus não é por ela, não colheu por ela, né? Então,
Ele vai cercar essa pessoa e vai dar, às vezes, não vai permitir ela fazer muitas coisas, muitas realizações na terra. Ele não vai deixar de prover, de abençoar, né? Mas se no final a pessoa é dura ao ponto de falar, não te quero, Deus, eu não gosto de você, não aceito o seu amor aí é difícil. Aí não dá, né? O pessoal me está possuindo, nem pude penetrá-lo porque ele me proibiu de entrar, tá vendo? Ele me seguia por esperança humana. Ele me traiu por ganância humana. Tá vendo? Qual que é para mim ser humano demais? Ele vendeu Cristo por seus crucificadores e sua alma para Satanás, que foi seu instigador por anos. Porque Satanás não é Deus que dá mesmo que você não dê para conquistar a si mesmo. Satanás quer 100 por um. Ele quer você para sempre, em troca de uma hora de triunfo mentiroso. Como pode, né, a pessoa se vender por tão pouco, né? Por uns minutos de prazer nessa terra. Ai, credo. Lembre-se disso. Eu suportei essa cobra no grupo para ensinar os homens a suportar e insistir em salvar, né? Pra gente nunca desistir de ninguém, como Jesus nunca desistiu. Nenhum pensamento de Judas era desconhecido para mim. E ele era uma paixão antecipada. E era uma paixão antecipada tê-lo por perto, né? Então Jesus sofreu muito. Você sofre muito com alguém que você sabe que tá com o coração fechado, que tá ali ouvindo as suas palavras, mas não entra a luz. Nunca vi, né? A pessoa é totalmente pérfida, né? Totalmente fechada para a graça de Deus, né? É muito. Era uma paixão mesmo que ele vivia. Você querer salvar tanto alguém, a pessoa não se abrir, não dá uma oportunidade. Horrível. Um tormento que você não contempla, né? A gente não entende tudo que Jesus sofreu, mas que não foi menos amargo que os outros. Olha só, eu te ensinei a aturar coisas e pessoas problemáticas, porque qual pessoa é mais repulsiva do que alguém que trai? Maria, a vida de Cristo está ensinando até nos detalhes mais insignificantes que eu te instruo, porque quero que você me conheça e me imite até nas coisas menores. Meu Deus. Era o dia todo. Era o dia todo que eu via o colégio apostólico e não via a noite para ter uma explicação de Jesus. Hoje tive um dia de exercício de paciência, nunca livre para ouvir. Jesus, agora eu lhe digo como eu vi. Giovanni é tão bem descrito que não me repito. Ele é o mais novo de todos e para mim o mais bonito. Giovanni, isso pode ser a tradução, viu, gente, que eu peguei aqui, deve ser o João. Judas Iscariote segue por idade, em que encontra o rosto daquele sonho realizado há muitos anos que descrevi. Em minhas notas pessoais, uma beleza que, se você olhar com atenção, é repulsiva e assustadora, porque se sente má e falsa. Um belo satânico, meu Deus. Porque o que você tem por dentro reflete muito no seu exterior. Você pode ver pessoas muito bonitas, pode ter traços de pessoas bonitas, mas quando o coração dela tem algo ruim, assim, sabe? Um veneno, um mal ali, você vê que isso se reflete externamente, esse vazio, sabe? Você vê tem algo sombrio, sabe? Que fecha a pessoa. Agora, não é os traços físicos, enfim, ter olho azul, não é isso. Mas quando dentro de você, né, Deus reina, reflete, porque reflete no seu sorriso, no seu olhar, sabe? No o seu jeito, né? Que você começa a transmitir, ele muda a sua aparência. Muda. Então vejo outro Judas, um parente de Jesus, que é o Judas Tadeu, com quem não se parece em nada, porque é moreno e musculoso, mais baixo que Jesus, parece ter uns 30 anos. Este tem barba escura e quadrada. Judas Iscariotes não tem barba como João, porque ele é novo também. Seu cabelo é encaracolado e mais curto que o de João. Eles parecem cortados sobre o comprimento da cabeça. Eu volto. Igualmente de cabelo curto, mas de cor pimenta e sal, pois com cabelos brancos diferentes entre os pretos. É
Pedro, que parece ser de 45 anos, baixo e musculoso. Em seguida, o grupo de homens, na faixa de 40 anos, no qual certamente será André, Tiago, Mateus e os dois. Não entendi isso aqui, tá? Já comi, mas deve ser a tradução aqui, eu não entendi quem são. Em seguida, dois homens muito velhos, mais brancos do que escuros, em seus cabelos e barbas. Não sei porque acho que é Filipe e Bartolomeu, mas o mestre não me explica e fico polarizada em João, Pedro, Iscariotes e Judas Tadeu, que como única semelhança com Cristo tem um olho azul escuro, mas sem o esplendor do olho de Jesus. No coração eu vou para a cama. Amanhã conto-vos a alegria da Paola, por um sonho que ela teve e o meu, porque provoquei esse sonho ao implorar a mãe dos órfãos que fosse a Paola. Mãe dos órfãos deve ser Nossa Senhora, com certeza está falando de Nossa Senhora, implorar a Nossa Senhora que fosse a Paola. Amém, gente? Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.